Daí, pessoal, mais uma resolução. De quantas maneiras diferentes podem ser dispostos em sequência na prateleira de uma estante 5 livros de matemática, 4 livros de raciocínio lógico e todos diferentes, de modo que livros de mesma matéria fiquem juntos. Então aí eu tenho 5 livros de matemática e eu tenho 4 livros de raciocínio lógico. Esses 9 livros, né, são 5 de matemática diferentes entre si e 4 de lógica diferentes entre si. Então eu tenho que organizá-los numa prateleira, né, em sequência, ou seja, como se fosse uma fila de livros. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos supor que eu opte por colocar os de matemática primeiro. Então eu tenho aqui 5 espaços de matemática e depois os de raciocínio lógico. Como esses livros de matemática são diferentes entre si, eu posso pensar que é M1, M2, M3, M4, M5. Lógica R1, R2, R3 e R4. Observa que se eu troco de posição o livro Matemática 1, Matemática 2 de lugar, gera para mim uma nova disposição, gera para mim uma nova situação de organização dessa prateleira. Então, na realidade, eu tenho que cuidar o quê? Que a ordem desses 5 livros aqui, cada vez que eu troco a ordem deles, gera uma nova sequência. Então, eu em 5 livros. Então, permutação de 5, que é 5 fatorial, e isso é 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. E o mesmo acontece com o embaralhamento dos outros 4 livros de raciocínio lógico. Se eu trocar, por exemplo, o livro R1 por R3, se eu trocar de posição, vai gerar aí uma nova fila ou uma nova sequência. Então eu tenho que pensar também aqui, ó, no embaralhamento desses 4 entre si. P de 4, que é igual a 4 fatorial, e aí 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Mas eu poderia trocar, por exemplo, o R1 pelo M1? Não posso trocar. Por que não? Porque ele está me dizendo que eu devo fazer com que os livros de mesma matéria, ó, fiquem juntos. Por isso todos de matemática, depois todos de lógica. Então a única coisa que eu posso fazer é embaralhar os de matemática entre si e também embaralhar os de lógica entre si. Então 120 embaralhamentos de matemática, 24 embaralhamentos dos livros de lógica. Bom, e aí o que eu faço com esse 120 e com esse 24? Bom, eu vou somar, eu vou multiplicar. Bom, aí pensa que eu tenho que organizar os livros de matemática e também os livros de raciocínio lógico. Quando tu usa o conectivo e, o raciocínio empregado é um raciocínio multiplicativo. Eu multiplico as possibilidades. Se fosse organizar livros de matemática ou livros de raciocínio lógico, aí esse conectivo ou me leva ao raciocínio somativo, aditivo, aí seria a soma. Então, como é organizar livros de matemática e, ao mesmo tempo, livros de raciocínio lógico, eu vou multiplicar 120 por 24. 120 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 0, 8, 8 e 2. 2.880. Então, a princípio, essa é a resposta. Só que não.
Por que ainda não é a resposta? Porque a minha opção foi de fazer, colocar a sequência, primeiro os de matemática e depois os de raciocínio lógico. Mas eu poderia ter uma outra situação, colocando primeiro os de raciocínio lógico e depois os de matemática. Da mesma forma, o embaralhamento dos livros de raciocínio lógico seriam 24 situações e o embaralhamento dos livros de matemática seriam 120 situações. De novo, multiplica 24 por 120 e aí eu tenho os mesmos 2.880. E aí, então, o total de possibilidades, a resposta final é 2.880 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai o 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Vai o 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E aí eu tenho 5.760. Que nenhuma alternativa, né, está contemplando esse valor, né, mas essa aqui é a resposta. Tá? Então a resposta é 5.760. Essas alternativas aqui não estão corretas, nenhuma delas contempla a resposta. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.